amiga que não se cansa de estudar física. Olha, hoje nós vamos estudar leis de Newton e as suas aplicações no plano horizontal, ok? Então, vamos começar aqui com uma questão que trata de 3 blocos mostrados aqui nessa figura. Cada bloco tem a sua massa definida, não é? Massa de A 500 gramas, B 1 kg e C 1,5 kg. Eles estão apoiados sobre uma superfície horizontal sem atrito e uma força horizontal de 15 newtons atua sobre o bloco A, empurrando o conjunto. A pergunta é o módulo da força que o bloco B exerce no bloco C e a força que o bloco A exerce sobre o bloco B valem em newtons. Então, primeiro, a gente vai precisar analisar os blocos juntos, como se fosse um único bloco apenas. Então, o conjunto ele está sujeito apenas à força F. Logo, a força F é a força resultante, uma vez que não existe outra força, não é? A força resultante é a própria força F que atua no conjunto e a gente pode escrever exatamente assim. Força resultante, que é a força F, é a massa do conjunto vezes a aceleração. Massa do conjunto é a soma das 3 massas, né, multiplicada pela aceleração que eu não conheço. E assim fica simples de resolver. Uma vez que FR é o próprio F, eu substituo por 15. Eu tenho aqui meio mais 1,5 vezes A. Eu tenho 15 igual a 3A. A aceleração é igual a 15 sobre 3. 15 dividido por 3 o resultado, 5 metros por segundo ao quadrado, é o valor da aceleração deste conjunto. Tá? Então, todos os blocos se movem juntos com a mesma aceleração, certo? Bem, agora nós vamos precisar analisar as forças que atuam entre os blocos. A primeira delas é a força que o bloco B exerce sobre o bloco C. Então, para isso, nós vamos precisar isolar o bloco C, analisar o bloco C isoladamente. E observar que a única força que faz o bloco C se mover é a força que B exerce nele. Então, a gente vai dizer que a força que B exerce em C é o produto da massa de C vezes a aceleração, ok? E a massa de C é 1,5, a aceleração é 5, que a gente já conhece. Logo, a força que B exerce em C é 7,5 newtons, ok? Nós já conhecemos, então, a primeira parte da pergunta, aí já conhecemos a primeira resposta, que é a força que o bloco B exerce sobre o bloco C. Vamos, então, agora para a força que o bloco A exerce sobre o bloco B. E, para isso, nós vamos precisar isolar o bloco. Vamos precisar isolar que bloco, gente? O bloco B, né? Vamos isolar o bloco B e analisar as forças que atuam em B. Então, temos a força que o bloco A exerce sobre o bloco B, mas também temos a força que o bloco C exerce sobre o bloco B, ok? Nós sabemos que o bloco B ele vai acelerar para a direita. Logo, vai existir uma força resultante, que é a força que A exerce em B menos a força que C exerce em B. Tá? A força que A exerce em B é maior, por isso, colocada aqui à frente, menos a força menor, resultando numa aceleração para a direita, gente. Agora, observe uma coisa, hein? Eu preciso da força que C exerce em B. É preciso lembrar que da ação e reação aqui, nós temos que a força que B exerce em C, ele recebe de C a mesma força, com a mesma intensidade, porém com sentido contrário, né? Porém, os módulos das forças são iguais. Então, a gente pode voltar para cá e dizer o seguinte, que a força que C exerce em B é 7,5 newtons. Substituindo FRB por MB vezes A, nós vamos ter aqui, chegar aqui, ó, 1,5, que é, aliás, desculpe, 1,5 não, 1 vezes 5, né? 1, que é a massa de B, vezes a aceleração, que é 5, e aqui a força que C exerce em B, 7,5. Nós vamos ter uma continha simples, vamos chegar aqui ao final, F de A em B é 12,5 newtons, essa sim, a força experimentada pelo bloco B, recebida de A, ok? Tá aí a força e terminada a questão. Vamos para uma próxima? Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte, se essa superfície deixar de ser uma superfície lisa e passar a ter atrito, e se esse atrito
tiver os coeficientes estático máximo 0,3 e dinâmico 0,2, sendo G, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, vamos às perguntas. Qual o valor mínimo de F sobre os blocos para que eles entrem em movimento? Ok? Então, vamos ver qual é a menor força que vai fazer esses blocos entrarem em movimento, gente. Para isso, é necessário a gente lembrar que agora uma força de atrito estático máxima precisará ser vencida. Essa força aqui, gente. Precisa ser vencida. E quanto é que ela vale? Ela vale, a gente vai precisar, para descobrir quanto é que ela vale, analisar os blocos como se fosse um único bloco de 3 kg, tá? Sujeito às forças F, força de atrito estático máxima, normal, né, que é a força de contato, e o peso. Lembrando que, neste caso, na horizontal, a força normal de contato é uma reação à força-peso, né? A compressão que o peso do bloco exerce sobre a superfície. Muito bem, agora precisamos lembrar que F precisa ser, no mínimo, igual à força de atrito estático máxima, no mínimo, para garantir aí a retirada do repouso desses blocos, né? Então, ó, substituindo aqui força de atrito estático máximo por μ estático máximo vezes a normal. E lembrando que a normal, gente, é uma reação ao peso. Eu posso substituir porque eles têm o mesmo módulo. Estou substituindo normal por mg, tá? Massa vezes gravidade dá 30. O μ 0,3 foi dado no problema, então a gente chega a uma força de 9 newtons. Está aqui, ó, força de 9 newtons, ok? Bem, essa será a força mínima para que os blocos entrem em movimento. Agora, a gente precisa analisar o seguinte. Na letra B, se eu aplicar 15 newtons, quanto valerá a aceleração dos blocos? Bem, 15 newtons é maior que 9. Logo, eu tenho certeza que esses blocos vão estar se movendo aceleradamente. E logo, o deslizamento, né, o atrito, nesse caso, não é mais estático. O atrito será dinâmico. Então, a gente troca aqui, ó, o atrito estático pelo atrito dinâmico. E a força resultante, que atua no conjunto, é a força F menos a força de atrito dinâmica. Muito bem, então agora a gente substitui. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Okay? Lembrando que essa massa é a massa do conjunto, os 3 kg. F15, força de atrito dinâmica é o μ dinâmico vezes a normal, que tem um módulo igual ao peso. Está aqui 30, substituindo pelos valores, né? Nós vamos ter aqui a aceleração, no final das contas, igual a 9 dividido por 3. Aceleração, 3 metros por segundo quadrado. Ok? Então, respondemos a letra B. Aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Agora, na letra C, se F é 15 newtons, quanto valerá a força que A exerce em B? Aqui, novamente, a gente vai precisar fazer o isolamento dos blocos, né? Vamos isolar. Primeiro, vamos voltar aqui, nós vamos precisar isolar o bloco B. Isolar o bloco B para descobrir, aqui, ó, identificar, na verdade, as forças que atuam em B. F, a força de A em B e a força de C em B. Ok? Lembrando que também tem mais uma forcinha aí, gente, agora. Tem uma força de atrito, não é? Força de atrito dinâmico no bloco B, ou seja, uma força de atrito exercida no bloco B, exclusivamente no bloco B. Ok. Tem mais alguma coisa? Não, só tem isso, né? A força resultante, então, em B, será a força de A em B, menos as que se opõem a ela. Força de C em B e força de atrito dinâmico exercida no bloco B, ok? Só que tem um probleminha aí. Nós não conhecemos a força que C exerce em B. Logo, vamos novamente analisar ação e reação e descobrir aqui que força que B exerce em C é igual à força que C exerce em B. E vamos isolar o bloco C. Isolar o bloco C, identificando as forças, F de B em C, força de atrito dinâmica em C, ok? E força resultante força resultante exercida no bloco C é a força que o bloco B exerce no bloco C menos a força de atrito dinâmico no bloco C.
Vamos substituir? Vamos lá. Força resultante em C é a massa de C vezes a aceleração. Força que B exerce em C eu não conheço ainda. A força de atrito dinâmica é o μ dinâmico vezes a normal exercida no bloco C, ou seja, a força de contato no bloco C, gente. Então, essa força normal é o peso, né? Em módulo é igual, normal e peso. Então, peso de C, que é 15, que é 1,5 vezes 10, está aqui. O μ dinâmico foi dado, 0,2. As massas, a aceleração que é já conhecida. Substituindo esses valores, nós temos, então, a força que B exerce em C, valendo 7,5 newtons. Muito bem. Agora, nós vamos voltar para essa equação aqui, que define a força que A exerce em B, já sabendo que FCB é 7,5. A gente vai substituir pelos valores conhecidos, né? Força de atrito dinâmico em B é o μ dinâmico vezes a normal no bloco B. Normal no bloco B é em módulo igual ao peso de B, que vale massa vezes a aceleração da gravidade, 1 vezes 10. 10. Aqui, 10, μ dinâmico 0,2, o valor da massa de B 1,1, né? A aceleração 3, e substituímos todos os valores para encontrar no final F de A em B igual a 12,5 newtons. Final, né, nós encontramos, então, nós calculamos a força solicitada. Ok? Muito bem, muito obrigado e até a próxima.